Atos 4, versículo 36 e 37. Então José, combinado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido, o filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e a trouxe a preço e a depositou aos pés dos apóstolos. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar? Aleluia. 28 vezes, irmãos, Barnabé, ele é citado no Novo Testamento. Um homem, irmãos, querido de Deus, usado nas mãos de Deus. Barnabé, irmãos, ele tinha uma propriedade, e com essa propriedade ele teve uma ideia: eu vou vender essa propriedade, porque eu sei que Jesus, que o nosso Deus precisa de pessoas para que pregue o Evangelho. Amém. Barnabé, irmãos, vendo que o povo necessitava de ouvir a palavra, e ele, sabendo que Jesus Cristo tinha morrido e no terceiro dia ressuscitou, ele mesmo, meus irmãos, Barnabé, ele queria ter esse Jesus para ele. Ele disse no momento da sua vida, onde ele falou: eu quero aceitar esse Jesus, eu quero fazer como esse Jesus pediu, para que todos vão no ide pregai o Evangelho a toda criatura, disse Jesus. E ali Barnabé, irmão, sabendo que todos que ouvissem a palavra de Deus e o aceitassem Jesus Cristo como suficiente Salvador na sua vida, seria salvo. E Barnabé, irmãos, ele queria esse Jesus para ele, e ele teve uma ideia, porque ele quis fazer algo para ajudar a obra do nosso Deus. E Barnabé, irmãos, cheio do Espírito Santo, querendo ajudar a igreja, querendo ajudar os apóstolos, os discípulos, ele teve a ideia de vender a sua propriedade. Barnabé, irmãos, ele vendeu ali o seu terreno por um grande preço de dinheiro. Pegou esse dinheiro, irmãos, sem olhar para trás, sem olhar para o dinheiro, pensando somente nas obras de Deus. Ele pegou esse grande dinheiro, levou aos pés dos apóstolos, do apóstolo Pedro, irmãos. E ali ele, com todo o seu dinheiro, ele deixou ali para a igreja pregar o Evangelho. Barnabé, irmãos, cheio do Espírito Santo, ele queria sair pelas ruas, pregar o Evangelho para todas aquelas pessoas onde ele morava naquela cidade. E hoje, irmãos, nós estamos aqui nessa igreja, que nós possamos ser como Barnabé. Barnabé, irmãos, ele deu essa grande oferta ali para o templo. E hoje nós somos, irmãos, oferta viva de Deus, porque estamos aqui, e a vontade nossa é sair para esse mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Pois bem, irmãos, hoje Deus pode me usar, pode te usar, quando chegamos na nossa casa, ali na rua, no nosso emprego, falar de Jesus para as pessoas. E é isso que Deus quer para cada um de nós. E Barnabé, irmãos, deposita ali esse grande dinheiro nos pés do apóstolo Pedro, e ele queria ali pregar o Evangelho, e ele saiu pelas ruas falando de Jesus para as pessoas. Ele não guardou para si mesmo ali aquela ânsia, aquela vontade, aquela grande vontade de estar no caminho de Deus. Pois Barnabé, irmãos, ele foi na sua cidade e começou a pregar para as pessoas. Ele deixou tudo, irmãos, tudo, deixou a sua vida,
e foi pregar o Evangelho a todos. Pois bem, irmãos, Deus Ele quer que cada um de nós possa pregar o Evangelho. Está aqui Barnabé na Bíblia, irmãos. Esse homem, esse irmão valoroso, que ganhou muitas almas para o reino de Deus, irmãos. E hoje nós não somos diferentes. Deus também pode nos usar para ganhar almas para Jesus Cristo. Amém. Jesus está voltando e nós temos que ser o que o ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Barnabé, irmãos, ele sai ali pregando o Evangelho para as pessoas, e onde ele ia, irmãos, ele falava de Jesus. Aceite Jesus Cristo, aceite Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu naquela cruz e no terceiro dia ele ressuscitou. Ele pregava para as pessoas, irmãos, mas ele ali sozinho naquelas ruas, ele que teria de ter um companheiro para pregar o Evangelho. E Paulo, o apóstolo Paulo, nessa época, irmãos, ele já tinha aceitado Jesus Cristo. E Paulo, sozinho em outra cidade, começa também a falar de Jesus, irmãos. Mas Paulo era um homem perseguidor de cristãos, perseguidor da igreja. E quando Paulo falava de Jesus para as pessoas não acreditavam nele, não queriam saber das palavras dele. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, cheio do Espírito Santo também, ele queria ganhar almas para Jesus. Mas as pessoas daquela cidade, irmãos, não queriam ouvir as palavras do apóstolo Paulo, onde procuravam até matar Paulo por ele ser perseguidor e assassino de cristãos. E no momento, irmãos, onde que Deus estava no controle de tudo, irmãos, Barnabé vai à cidade, vê Paulo, irmãos, pregando sozinho o Evangelho. E Paulo e Barnabé, irmãos, neste momento, ele vai e fica no lado de Paulo. E onde ali, junto com Paulo, ele começa a falar de Jesus para as pessoas. Dois homens, irmãos, Barnabé e Paulo, pregando numa cidade. E ali Barnabé falava de Jesus. Barnabé falava de Paulo. Paulo é um homem. Barnabé falava assim: Paulo é um homem valoroso. Paulo está dizendo a verdade. Ele aceitou Jesus, falava para aquele povo, onde aquele povo não queria ouvir a palavra de Paulo. Mas Barnabé, irmãos, grudado ali no apóstolo Paulo, eles começam a pregar o Evangelho naquela cidade. E Paulo, irmãos, olha para Barnabé. Naquele momento ali da sua vida, ele vê que está ali na cidade sozinho, até sendo perseguido. E ali no seu coração, ele pensa: eu vou ter esse companheiro Barnabé junto comigo. E Paulo, irmãos, ele se alegra com a companhia de Barnabé ali na sua vida e naquela cidade. E os dois, irmãos, começam a pregar o Evangelho naquela cidade. E eu creio que muitas almas se renderam aos pés de Jesus naquele lugar, naquela cidade, onde dois homens usados por Deus ganham muitas almas para Jesus Cristo. E Barnabé, irmãos, no momento ali, dias depois, Barnabé ele é separado de Paulo, pois Barnabé vai para uma igreja onde estão os apóstolos. E Barnabé ali, irmãos, sendo usado ali por Deus, os apóstolos naquela igreja vê que Barnabé
está sendo usado muito ali para pregar o Evangelho. E os apóstolos, irmãos, os apóstolos ali vê uma grande lição na vida de Barnabé, onde ali os apóstolos falam para Barnabé assim: Barnabé, tem uma cidade e nós vamos mandar você para uma cidade. Ali você prega o Evangelho, fale de Jesus para as pessoas. E Barnabé, irmãos, ele aceita o convite dos apóstolos, porque é o que ele queria. O que ele queria é ir pregar o Evangelho a todos. E Barnabé, irmãos, ele vai para uma cidade. E ali a única coisa que Barnabé sabe fazer, irmãos, é falar de Jesus. Ele naquela cidade, ele falava, ele encontrava uma pessoa, aceita Jesus Cristo. Encontrava outra pessoa, aceita Jesus Cristo. Encontrava com outras pessoas, Jesus Cristo morreu naquela cruz, mas no terceiro ressuscitou. Aceite Jesus. E ele começou, irmãos, a pregar por dezenas e centenas de pessoas naquela cidade. Mas ele começou a sentir e ouvir que as pessoas daquelas cidades estavam com uma vontade enorme de ouvir as palavras da Bíblia, da Torá. Mas Barnabé, irmãos, ele não sabia de nada da Torá, nem da Bíblia. Ele não sabia de nada. Mas ali naquele momento triste, decepcionado, sabendo que as pessoas iriam nele para perguntar alguma coisa da Bíblia, e ele teve medo no momento ali da sua vida. Mas no momento ali, aquele medo, aquele pavor ali da sua vida, não saber o que fazer para pregar para aquelas pessoas, ele tem uma ideia. E essa ideia foi correr de volta atrás do apóstolo Paulo. E ele foi, irmãos. E Barnabé foi em outra cidade. Chegou diante de Paulo, pediu a ajuda de Paulo, explicou para ele: Paulo, vamos para aquela cidade, porque aquela cidade estão com vontade de ouvir a palavra da Torá, da Bíblia. E eu não sei, Paulo, explicar a Bíblia para aquelas pessoas. Você sim, Paulo, você é um homem inteligente, sábio, que conhece a Bíblia. E Paulo aceita, irmãos, o convite de Barnabé, onde Paulo e Barnabé novamente vão para uma cidade. E ali os dois, irmãos, começam a falar de Jesus para aquelas pessoas. Amém. Louvado seja. E ali Barnabé falava de Jesus, Paulo explicava a Bíblia, a Torá para as pessoas. E as pessoas eram ensinadas o Evangelho de Deus. Glória a Deus. Amém. E ali os dois, irmãos, onde ganhando muitas almas mesmo. Há um povo ali, junto com Paulo e Barnabé. Eles vendiam suas propriedades, ajudavam uns aos outros. Paulo e Barnabé oravam para os enfermos. Passava ali o dinheiro, a oferta nas mãos de Barnabé. Mas Barnabé não pensava no dinheiro, ele pensava somente em Jesus Cristo. Ele guardava as ofertas, né? Paulo pregava a palavra, ensinava o povo, e as ofertas eram somente para ajudar o reino de Deus. Amém. E ali, irmãos, Paulo naquela cidade ali, ele via o povo necessitado de ouvir a palavra de Deus. E Paulo, irmãos, e Barnabé via muitas pessoas doentes, muitas pessoas precisando de salvação e de uma cura. E Paulo pregando para aquele povo, Barnabé também junto com ele,
E as pessoas eram tantas, que vinham ali aos pés do apóstolo Paulo, e junto com Barnabé, pedia as orações. Os dois oravam, curavam aquelas pessoas da enfermidade, e aquelas pessoas saíam dali, meus irmãos, alegres por ouvir a palavra de dois homens, irmãos valorosos, Barnabé e Paulo. Chega até no momento, irmãos, um momento ali que vem um aleijado, cheio de fé, querendo ser curado. E Paulo, naquele momento, ele olha para esse homem e vê a fé daquele homem de ser curado. E Paulo vai até ele, irmãos, e fala para ele: levanta-te em nome de Jesus. E aquele aleijado, irmãos, aquele aleijado, ele é curado naquele momento. E Paulo, irmãos, começa a fazer maravilhas naquele lugar. Amém. Mas os irmãos sabem onde está a palavra de Deus, onde estão os milagres, onde está a palavra, o inimigo das nossas almas está também. E ali, pessoas usadas pelo inimigo das nossas almas procuram lhe matar Paulo e Barnabé. E Paulo, irmãos, naquele momento ali, pregando para aquelas pessoas, cheio do Espírito Santo, junto com seu amigo Barnabé, ele vê que ali tem um povo querendo matar ele e Barnabé. E naquele momento, irmãos, pessoas usadas pelo inimigo das nossas almas, Barnabé e Paulo pregando a palavra, fazendo milagres, ajudando as pessoas com as ofertas, dando de comer para as pessoas. Mas vem pessoas, irmãos, usadas pelo inimigo das nossas almas. Pessoas ali, irmãos, pegam pedras e apedrejam o apóstolo Paulo naquela rua. E Paulo, de tanto levar a pedrada, ele cai como morto. Cai ali naquela rua ali, onde ele só fazia o bem para aquelas pessoas. Mas os irmãos sabem que no mundo está cheio de pessoas que querem o mal umas das outras. Quando a pessoa faz o bem, começa a ajudar as pessoas, ganhar almas para Cristo, o inimigo das nossas almas, ele fica com inveja, irmãos, ele quer derrotar essa pessoa. E nós temos que ter cuidado, porque Barnabé, irmãos, ele vendeu um terreno, foi para a igreja, e ele só queria uma coisa: subir no púlpito, pregar a palavra de Deus, louvar esse Deus maravilhoso. Amém. E é isso que Deus quer com cada um de nós. Que nós possamos ser Barnabés na nossa vida. E essa vontade enorme de pregar o Evangelho, e vir aqui nesse púlpito, não ter mais vergonha de pregar o Evangelho a todos, e aqui na frente louvar esse Deus maravilhoso. Onde nós estivermos, não podemos ficar com vergonha, irmãos, falar de Jesus para as pessoas, porque Jesus está voltando. Nós sabemos que as pessoas, elas têm que ir para a presença de Deus. Amém. Paulo é apedrejado, caído como morto. Vem as pessoas e jogam Paulo, irmãos, atrás do muro daquela cidade, como morto ali. Mas Paulo, irmãos, caído ali como morto ali, atrás do muro daquela cidade, vêm os apóstolos e tocam ali no apóstolo Paulo. E Paulo, naquele momento, ele levanta, e ele não reclama, irmãos. Louvado seja. E ele não reclama das pedradas que ele levou,
que ele estava passando, ele não reclama. Ele só levanta naquele momento e só quer fazer uma coisa: pregar o Evangelho. Só isso que Paulo quer. Ele levanta e vai, volta para as outras cidades e começa a pregar o Evangelho de novo. O tempo não dá para me falar de tudo que aconteceu com Barnabé e Paulo. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, ele vai para a cidade. E quando ele sai daquele muro ali, cheio do Espírito Santo, novamente está ali Barnabé perto dele. E Barnabé novamente gruda em Paulo. E os dois vão pregar o Evangelho para aquelas cidades novamente. É isso que Deus faz na vida do homem, irmãos. Basta apenas dar um passo para frente. Buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro Deus. Depois que nós buscarmos Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. Mas se hoje você quiser que o seu ministério seja abençoado, se hoje você quer ter cada vez mais o dom do louvor, se você quiser hoje, nesse momento, ter o dom da palavra, vem aqui na frente, que eu vou orar para você. Irmãos, eu preciso muito de Deus. Aí é muito pouco que eu faço para Deus. Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. Vou pregar o Evangelho até o fim dos dias desse mundo. Não importa o que vai acontecer. Eu sei que as coisas vão apertar cada vez mais. Está vindo leis aí, irmãos, vai nos proibir até de pregar na rua, de ter uma Bíblia. Estará tudo no Congresso. Mas eu sei que está tudo no controle de Deus. Jesus, ele vai voltar uma hora que nós não vamos estar aguentando mais, que as coisas vão apertar. Mas Jesus vai vir nos buscar na hora certa, no lugar certo. Espero que seja aqui dentro da igreja, louvando a esse Deus maravilhoso. Vem aqui na frente, Deus. Vem na frente que eu vou orar. E Deus vai nos abençoar. Porque Deus, assim como abençoou Barnabé e Paulo, Ele vai também nos abençoar, irmãos e irmãs. Que Deus abençoou o ministério de Paulo. Que Deus abençoou o ministério de Barnabé. E Barnabé, irmãos, dias para frente, tem uma reunião ali dos apóstolos. E essa reunião foi que Barnabé estava sendo muito usado na presença de Deus. Ele estava pregando por muitas pessoas. E aquela reunião foi: nós temos que pegar Barnabé, fazer ele como profeta. E os apóstolos, irmãos, ungiu Barnabé, e ele se tornou o apóstolo Barnabé. Hoje Deus também vai nos abençoar, irmãos. Abençoar o nosso ministério, abençoar essa igreja. Porque todos que passarem tristes na frente dessa igreja, pensando em suicídio, pensando em pegar uma droga, pensando em fazer uma besteira na sua vida, Deus não vai deixar. Porque aqui dentro tem um povo abençoado, que ora para Piquete e para o mundo ser salvo. Deus Pai Todo-Poderoso, é em nome de Jesus Cristo que eu peço que o Senhor venha abençoar cada um de nós, meu Deus. Nos enche cada vez mais do Teu Espírito Santo, Jesus. Abençoa o nosso ministério, Pai Deus. Abençoa os irmãos que louvam o Teu nome nesse lugar, Deus. Nós possamos nunca se entristecer e nunca olhar para trás.
esse Espírito Santo que há em nós, com gemidos inexprimíveis, irmãos, essa alegria que tem em nossos corações, nunca venha a se perder. Abençoa cada um de nós, meu Deus. Dê o dom do louvor cada vez mais para cada um de nós. Dê o dom, dai o dom da palavra de Jesus Cristo para cada um de nós. Dê o dom da cura, meu Deus, onde nós possamos colocar as mãos, possamos curar as pessoas. Onde nós estivermos, nós possamos pregar para as pessoas, irmãos. Meu Deus, e as pessoas possam aceitar a Ti, Jesus, como um suficiente Salvador. Nos abençoe, meu Deus. Que ao sair desse lugar nós possamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Assim como Deus usou Barnabé e Paulo, nos usa, meu Deus, nesse mundo. Porque o Senhor mesmo disse, Jesus, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele ouvir as palavras e crer em Jesus será salvo. Queremos ser salvos por Ti, meu Deus. Salva-nos. Salva a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos amigos de trabalho. Em nome de Jesus Cristo que eu penso. Amém. João, pode sentar. Que Deus, irmãos, venha ouvir esse nosso clamor. Que não fiquem de pé debaixo desse templo. Que suba como um incenso suave na presença de Deus. Porque Deus está aqui nesse lugar. Deus está na nossa vida.